Capítulo 3. Os diversos pantanais. Desde as primeiras definições dadas pelos monçoeiros no século XVIII, a superfície inundável do interior sul-americano tem sido designada com um nome no plural: os pantanais. Estudos recentes mostram, de fato, que ali, nos campos alagados, existem áreas bem distintas, o que torna adequado falarmos também hoje em pantanais. Tanto a identificação dos vários pantanais como a própria abrangência total da planície submetida aos efeitos dos alagamentos, ou seja, o tamanho do espaço pantaneiro, vêm sendo discutidas desde o final do século XX. O fato de tratar-se de um território no qual ainda hoje continuam ativos os processos de sedimentação e onde a crosta terrestre se mantém submetida a movimentos tectônicos, faz com que qualquer definição regional tenha uma validade relativa e que necessariamente deva estar sujeita a constantes revisões. Há numerosas publicações que têm abordado a tarefa de quantificar a superfície e determinar os limites do Pantanal, assim como de formular opções que permitam determinar de modo plausível uma subdivisão regional. Mas, independentemente das discordâncias significativas que podemos constatar nas diversas propostas, a divergência entre os autores é tão grande que vai de identificar de 10 até 25 sub-regiões. Hamilton e outros, 1996, e Padovani, 2010, respectivamente. No que sim, todos concordam é que o Pantanal não pode ser tratado como uma região homogênea, submetida de modo uniforme à ação da natureza e do homem. Seguimos aqui o trabalho de Silva e Abdon, 1998, que por sua vez está embasado em investigações realizadas nas últimas décadas do século XX por instituições de referência. No estudo que dedicaram à delimitação do Pantanal brasileiro e suas sub-regiões, esses autores quantificaram a superfície da bacia em 361.666 km², dos quais 138.183 km² compõem o Pantanal no território brasileiro, localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Levando em conta, sobretudo, o relevo e as características geomorfológicas, os aspectos hidrológicos, tais como a procedência das águas e a dinâmica das inundações, as singularidades da vegetação e observando também de forma abrangente os tipos de ambiente predominantes, nessa área foram identificadas 11 sub-regiões, páginas 96 e 97. Vale dizer, 11 diferentes pantanais. A seguir apresentamos quais são e quais as suas características a partir de 4 grandes subdivisões. A. Na vertente ocidental da bacia, que tem como eixo o Rio Paraguai e os territórios imediatamente vinculados ao seu leito, foram identificadas 4 sub-regiões. Em termos de fisionomia da paisagem, há 2 traços que são recorrentes ao longo dessa faixa de planície pantaneira, e dos quais participam em diversa medida as sub-regiões ali localizadas. Sem dúvida, o que mais chama a atenção na vasta extensão dessa área da bacia do Alto Paraguai é uma série de morros ou montanhas, de uma altura que varia de 300 a 900 metros, vestígios dos antigos maciços de rocha que há milhões de anos ocupavam o espaço onde hoje se localiza a planície sedimentar. Essas elevações são mencionadas como importantes pontos de referência já em antigos relatos das incursões no território e ainda hoje orientam a viagem de quem visita o espaço por água ou por terra. Em um percurso pelo Rio Paraguai, do lado ocidental, o explorador do passado avistou, como o de hoje também faria, os maciços rochosos que lhe serviriam como elevações norteadoras nas águas pantaneiras. É nesse sentido que podemos interpretar os singelos desenhos em que o italiano Miguel Sierra, que esteve na região entre 1753 e 1754,
como membro da terceira partida de limites portuguesa, registrou os morros, página 100, inaugurando a representação iconográfica da paisagem pantaneira. Da mesma maneira, só que agora em palavras, há a descrição de Antônio Pires da Silva Pontes, membro da expedição astronômica e geográfica que em 1786, diante da paisagem, escreveu em uma memória: o rio continuou a levar-nos para leste, sem vermos nem margens nem terra, mais que as serras da Gaíva, a 12 léguas para o sul. Silva Pontes, citado por Costa em 1999, página 224. Se tivermos em conta que o explorador fez o percurso no sentido norte-sul, as montanhas que vê navegando pelo Paraguai rumo ao meridião provavelmente pertencem à Serra do Amolar, localizada nas proximidades da desembocadura do rio Cuiabá, no Paraguai. Quase em contrapartida desses relevos, o segundo traço característico dos pantanais ao longo do rio Paraguai são as planícies fluvial-lacustres, que em várias áreas apresentam numerosas lagoas de tamanho pequeno ou médio e na imediata proximidade ao rio principal, uma série de grandes lagoas descritas também como baías. Dentre as de maior extensão, seguindo o curso do Paraguai, podemos mencionar, entre outras, as baías ou lagoas Uberaba, Gaíva, Mandioré, Cáceres, Vermelha e Jacadigo. Na sequência de norte a sul, o Pantanal de Cáceres se localiza na região setentrional, fazendo limite com a Chapada dos Parecis, de maneira que é através do seu território que fluem tributários como os rios Sepotuba, Cabaçal e Jauru, vale dizer, os primeiros grandes afluentes do Paraguai. A sub-região tem vastas extensões de terras sedimentares, formadas pela deposição do rio Paraguai, expostas a alagamento fraco e médio, com uma lâmina de água de até 1 metro, de forma periódica ou permanente. E na sua área sul e sudeste, há também uma grande extensão com numerosas lagoas, onde se encontra a já mencionada Lagoa Uberaba, uma das maiores do espaço pantaneiro. Nessa sub-região, como no conjunto do território da bacia, é predominante a vegetação de cerrado, com campos de gramíneas e presença de arbustos, com áreas de floresta, mas também com abundante vegetação de influência fluvial ou lacustre, matas na beira dos cursos de água, as chamadas matas ciliares, assim como uma rica vegetação aquática. Mais ao sul, a sub-região do Paraguai se estende por um território alongado à beira do rio Paraguai, que a leste margeia o leque do Taquari e a oeste delimita-se com a linha de fronteira do Brasil com a Bolívia, com a Serra do Amolar e as morrarias do Castelo, onde também se encontram algumas lagoas ou baías de grandes dimensões. O limite norte do Pantanal do rio Paraguai está a montante da foz do rio Cuiabá, a pouca distância do primeiro gargalo que as águas do rio devem transpor. Ao sul, a sub-região chega até o maciço do Urucum, coincidindo com um segundo gargalo pelo qual o Paraguai tem de fazer passar as suas águas. Esses dois estreitamentos são empecilhos significativos para o fluxo do rio, com consequente aumento da incidência de inundações naquele trecho do Paraguai, num território sedimentar cuja origem é predominantemente de tipo fluvial lacustre. A vegetação é, na sua maior parte, de influência fluvial, impondo-se sobre a vegetação de cerrado. Uma das espécies que tem ganhado terreno sob essas condições de aumento das inundações é o cambará, Voschizia divergens, Pull, página 104 e 105 e 107. Uma árvore que tem tolerância a longos períodos de alagamento e não gosta de secas prolongadas. É comum no Pantanal e também ocorre na Amazônia. As duas sub-regiões no extremo sul da planície, as do Nabileque e de Porto Murtinho,
têm alguns traços em comum. Por elas passa toda a água drenada na bacia do Alto Paraguai e ambas são de inundação tardia, em média 3 meses depois do alagamento da sub-região de Cáceres. Na sua fisionomia, essas duas sub-regiões apresentam de forma predominante uma vegetação de savana estépica ou do Chaco, formada por plantas lenhosas, baixas e espinhosas, associadas a campos de gramíneas, exceto quando a vegetação lenhosa é alta, a qual ocupa até 3/4 partes do território no Nabileque. Nos dois pantanais do sul, é o rio Paraguai que determina o limite ocidental e os contrafortes da Serra da Bodoquena assinalam a margem oriental. O Pantanal do Nabileque tem seu limite norte no rio Miranda, e ao sul essa sub-região se estende por um peculiar leque aluvial, que não apresenta espaços de deposição sedimentar ativos. De fato, trata-se de uma área aluvial gerada originalmente pelo rio Paraguai, o qual, como típico rio pantaneiro, mudou seu curso, abrindo caminho em direção sudoeste. No leito abandonado nasce o rio Nabileque, que recebe águas da Serra da Bodoquena de um lado e do outro acolhe as águas extravasadas pelo Paraguai durante as cheias. A confluência dos rios Nabileque e Aquidabã com o Paraguai marca a fronteira desses dois pantanais. Na sub-região de Porto Murtinho, finalmente, antes de dar passagem para as águas da bacia pantaneira adentrarem na região do Chaco, o rio Paraguai deve ainda ultrapassar um terceiro gargalo, no estreitamento formado pelas morrarias do Fecho dos Morros e do Pão de Açúcar. Essa paisagem, que assinala o término dos territórios dos pantanais, foi registrada atentamente pelos integrantes das comissões demarcadoras de limites do século XVIII, nomeadamente pelo mesmo cartógrafo e ilustrador Miguel Sierra, que elaborou a primeira representação visual daquele emblemático lugar. Página 110. Passado pouco mais de um século, o mesmo ambiente foi representado nas gravuras da Viagem ao Redor do Brasil de João Severiano da Fonseca, Rio de Janeiro, 1880. Página 111. B. Outras duas sub-regiões foram identificadas no Grande Leque do rio Taquari, ao norte do rio, o Pantanal de Paiaguás, ao sul, o Pantanal de Nhecolândia, páginas 112 e 113. São as maiores sub-regiões definidas para a planície pantaneira, com 27.082 km² e 26.921 km², respectivamente, e juntas cobrem toda a extensão do leque sedimentar, do sopé do Planalto até o rio Paraguai, ocupando o imenso terreno de aluvião que o Taquari vem criando ao longo de milhares de anos. Na atualidade, compõem em grande parte terras consolidadas e fora da ação da deposição de sedimentos. Na sua descida do Planalto, o atual canal principal do rio marca o limite das duas sub-regiões e, no trecho inferior, faz seu percurso através do Pantanal de Paiaguás. Nome que, por si só, define o território que esses indígenas ocupavam no século XVIII, até desembocar no Paraguai. Quase a totalidade da área dessa sub-região, isto é, 94%, apresenta inundações de intensidade entre fraca e média, com uma lâmina de água de até 1 metro de profundidade, a qual, em parte, tem caráter permanente, em parte é sazonal. É nesse aspecto que se verifica uma importante diferença com o Pantanal de Nhecolândia, que fica alagado em menor proporção, de modo que as enchentes invadem até 2/3 da área dessa sub-região de forma permanente ou temporária. O restante no sudoeste são planícies onduladas, com cordilheiras de pouca elevação e uma grande quantidade de pequenas lagoas, umas de água doce, outras com alto conteúdo de sais. A vegetação das duas sub-regiões é predominantemente de cerrado.
mas as diferenças nas condições do alagamento, maior e mais prolongado na sub-região norte que na do sul, criam ambientes bastante distintos. De modo que no Pantanal de Paiaguás são mais abundantes os espaços de cerrado, com árvores tortuosas, de distribuição rala e cobertura contínua de gramíneas, enquanto no Pantanal de Niecolândia predominam os campos de gramíneas com pequenos arbustos e palmeiras anãs. Há uma tendência ao aumento de inundações prolongadas, sobretudo na sub-região do Paiaguás, páginas 114, 115 e 116, como consequência do assoreamento crescente que o rio Taquari vem sofrendo desde a década de 1970, no seu percurso pela planície pantaneira. O rápido e radical desmatamento promovido pela expansão do cultivo da soja durante os últimos 50 anos no Planalto, ao norte, tem alterado o ritmo do processo sedimentar na planície pantaneira do Taquari. Em rigor, na atualidade, o canal do rio está tão raso que tem capacidade para acolher apenas uma pequena parte das suas águas. O restante ultrapassa os limites do leito fluvial para divagar pela planície, alagando-a de forma permanente. E, de fato, como mostrou recentemente o cineasta Frico Guimarães no documentário Um Rio Desbocado, 2022, esse antigo grande rio já não tem foz. C. Ao norte e nordeste da planície pantaneira se encontram os pantanais de Poconé e Barão de Melgaço, num território que, grosso modo, nas partes setentrional e oriental, está delimitado pelo Planalto e ao ocidente pelo rio Paraguai, enquanto ao sul faz fronteira com a planície do rio Piquiri e com a bacia do rio Taquari. No seu extremo nordeste, lidando as duas sub-regiões, se encontra a Baía de Chacoré, a única grande lagoa distante do eixo do rio Paraguai. De modo análogo aos dois pantanais situados no megaleque do Taquari, uma parte substancial das sub-regiões de Poconé e Barão de Melgaço está localizada nas vastas planícies sedimentares dos leques dos rios Cuiabá e São Lourenço. Essas terras de aluvião vêm se formando há milhares de anos e na sua configuração têm sido identificadas diversas etapas de gestação. Há áreas tão antigas no âmbito superior dos dois cursos fluviais que hoje estão à margem da ação das inundações dos rios, e sua principal fonte de água são as precipitações. Mais a jusante, por sua vez, há superfícies sedimentares ativas, submetidas às enchentes sazonais dos rios segundo o seu ritmo anual. O Pantanal do Poconé, páginas 117, 118 e 119, é atravessado na área norte pelo rio Bento Gomes, um curso fluvial com uma reduzida capacidade de drenagem. E margeado por dois dos maiores rios da bacia, a oeste pelo Paraguai e a sul e a leste pelo caudaloso Cuiabá. Mais da metade da sub-região apresenta uma cobertura vegetal de cerrado com campos de gramíneas, em parte arborizados, em parte com florestas, assim como áreas florestais secas. Em trechos de influência fluvial e lacustre, com depressões alagáveis, especificamente ao longo do rio Cuiabá e a sul e sudoeste, nas proximidades da confluência com o rio Paraguai, é abundante a vegetação aquática, como espécies como taboal, Tifa domingensis pers, pirizal, Ciperus giganteus, Val, Caetesal, Thalia geniculata L., assim como ervas e arbustos que resistem bem à inundação. Para a dinâmica das águas no Pantanal de Barão de Melgaço, são os rios Cuiabá, ao longo da fronteira com o Pantanal de Poconé, a noroeste, e São Lourenço, página 120, que cruza transversalmente a sub-região de leste a oeste, os quais, com seus transbordamentos, provocam inundações. Mas também as intensas chuvas associadas à escassa permeabilidade do solo geram alagamentos no período da sua máxima ocorrência, que ali acontece entre os meses de novembro e março.
Nas vastas planícies sedimentares são frequentes as inundações que alcançam uma lâmina de água entre 0,5 e 1 metro de profundidade. Mas na sub-região de Barão de Melgaço, há grandes territórios que se mantêm alagados por longos períodos ou de forma permanente, nomeadamente nos espaços sob influência direta das águas fluviais e lacustres. A primeira descrição que conhecemos da sub-região de Barão de Melgaço data de 1751, da mão de Antônio Rolim de Moura, futuro conde de Azambuja, o primeiro governador e capitão-geral da capitania de Mato Grosso e Cuiabá. As palavras desse ilustre personagem foram escritas quando ele se dirigia a Cuiabá pela rota Monçoeira. O autor constata que era aquele Pantanal diferente dos outros, pois era tudo baías muito largas e limpas e com bastante altura d'água. Para passar de uma a outra, se atravessam pedaços que estavam cobertos de capim e aguapé, o que lhe servia de divisão. Naquele dia passei 4 baías, todas largas, mas na última me pareceu que estava no porto de Lisboa, pela sua largura e ainda pelas ondas que fazia. Rolim de Moura, citado por Costa, 1999, página 197. Com essas palavras, sobretudo com a comparação com o porto de Lisboa, o governador alude certamente ao complexo fluvial lacustre em torno das grandes baías de Chacororé e Ciá Mariana, página 121, a leste do rio Cuiabá. Mais ao sul, o rio São Lourenço vem arrastando, ao longo de tempos geológicos, uma enorme carga sedimentar desde o Planalto e dos terrenos mais diversos que percorre. Com esse material, tem erigido inúmeras elevações de diques aluviais nas margens de seu leito mutante, assim como nas bordas dos canais criados pelas águas extravasadas. Com as mudanças dos cursos das águas, essas extensas elevações perdem a sua função de dique e passam a constituir as famosas cordilheiras do Pantanal. Surgem assim vastas áreas baixas expostas à inundação sazonal e se consolidam terrenos altos que subsistem permanentemente secos, fora do alcance dos alagamentos. Essas condições criam um ambiente apto para um amplo desenvolvimento da vegetação de cerrado, com campos de diversos tipos de gramíneas e com arbustos de troncos tortuosos, em contato próximo com áreas das florestas que se desenvolvem nas partes mais altas. E nas planícies sob influência fluvial ou lacustre mais imediata, há uma vegetação aquática muito diversificada e abundante floresta ciliar. D. Ao sul do megaleque do Taquari foram diferenciadas mais 3 sub-regiões: Miranda, Aquidauana e Abobral, localizadas no sudeste dos Pantanais. Trata-se de 3 unidades de dimensões menores, se comparadas com as descritas antes, à exceção do também pequeno Pantanal de Porto Murtinho. No seu conjunto, a configuração dos ambientes daquele espaço está estruturada em torno de 3 cursos fluviais. O maior dos rios é o Miranda, que tem suas nascentes na parte sul da Serra de Maracaju e na vertente leste da Serra da Bodoquena. Depois de percorrer 756 quilômetros e incorporar as águas de uma dezena de afluentes do norte e do sul, desemboca no rio Paraguai, um pouco ao sul de Corumbá. O Miranda é dominante na sub-região que leva seu nome, além de margear e alimentar com seus vazamentos também a parte inferior do Pantanal do Abobral. Páginas 122 e 123. Da Serra de Maracaju desce também o rio Aquidauana, que Visconde de Tunai, Alfredo de Scragnoli Tunai, menciona em tom lírico no seu Viagens de Outrora, 1921, página 7. Se há rio formoso no mundo, é o rio Aquidauana. Página 125.
Em seguida, um militar e romântico escritor o localiza com alguma precisão no espaço sul mato-grossense. Cortando parte do distrito mais meridional de Mato Grosso e confluente do Miranda, que conserva ainda o apelido Guaicuru de Mbotetei e fora pelos portugueses batizado Mondego, tão belo lhes parecera saudosamente, nasce o Aquidauana, de vertentes afastadas da grande serra de Maracaju ou Amambai. Ibidem. De fato, o belo rio tem uma extensão total de 642 quilômetros, desde seu nascimento até desaguar no Miranda, já no Pantanal, a pouca distância do rio Paraguai. Contorna pelo sul o Pantanal de Aquidauana, enquanto o Rio Negro o margeia pelo norte, que também acompanha o limite norte da sub-região do Abobral. Tunai solta as rédeas de sua entusiasmada descrição, seja qualificando o rio como ciclópio e misterioso escultor que rói aí a terra, esborou as camadas mais duras de argila e, ao voltar ao álveo, deixa pitorescos grotões e fundos recôncavos, cujo teto sustenta ainda elevada vegetação, seja ao falar da riqueza da fauna, quando escreve: quando, em começos do ano de 1866, explorávamos esse rio embarcados, a cada instante víamos possantes antas, veados de todas as espécies e intermináveis varas de porcos monteses, que vinham à beirada dessedentar-se e atônitos paravam ao avistarem gente em tão ínvias e solitárias paragens. Víamos bandos e bandos de lontras, ariranhas e capivaras, que mergulhavam espavoridas, ao passo que nas alentadas árvores pousavam inúmeras aves, mutuns, jacus, jacutingas, tão numerosas que nos pareciam urubus, tucanos, araras e papagaios sem conta. Um mundo, enfim, de pássaros e voláteis de todos os tamanhos e matizes, que imprimiam a esses lugares aspecto maravilhoso, cunho verdadeiramente paradisíaco. Idem, páginas 8 e 9. A terceira sub-região nessa área no sudeste da planície pantaneira ocupa uma superfície pequena, cujo eixo é o Abobral, páginas 126 e 127. Um rio que no total se estende por modestos 57 quilômetros. Tem sido qualificado de falso rio porque carece de bacia própria e se alimenta de água transbordada de outros rios. Pot e outros, 2014, páginas 128 e 129. O traço que vincula o território desses três pantanais é o rio Miranda, porém, para além da interação que isso implique, e mesmo tratando-se de uma área de dimensões comparativamente pequenas no âmbito da planície pantaneira, a fisionomia de cada uma das três sub-regiões é bastante divergente. Um aspecto diferencial do Pantanal de Aquidauana é o seu solo, o qual, das três sub-regiões, é o único formado por leques sedimentares gerados pelos rios Aquidauana e Taboco, afluentes do Miranda. São terras arenosas, com vastas extensões submetidas a inundações periódicas, com lâminas de água de até 1 metro de profundidade. Nele predomina a vegetação do cerrado, com campos de gramíneas em parte arborizados. Os solos da sub-região do Miranda são mais argilosos, com maior presença de florestas estacionais. Inclusive no curso superior, na Serra de Bodoquena, existem trechos com características de Mata Atlântica. O território do Abobral, por fim, faz parte de uma planície deprimida exposta a inundações prolongadas ou permanentes, dependendo dos volumes de água vazadas pelos rios Negro e Miranda. Como consequência da grande quantidade de sedimentos que conflui para aquele espaço na configuração do terreno, é frequente a formação de cordilheiras e ilhotas de pouca altura. Os capões de mata, de modo que as áreas de campo se alternam com as de floresta nas elevações aonde as águas não chegam. Os pantanais, um bioma? A diversidade dos elementos que compõem a planície da bacia do Alto Paraguai, tal como constatamos ao revisar as singularidades das suas sub-regiões,
é até hoje objeto de grandes discussões quanto à caracterização do Pantanal como um bioma. Uma recente tentativa de resumir os principais elementos das definições que, ao longo de mais de meio século, vem se formulando sobre o conceito de bioma, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2019, páginas 13 e 14, chegou à conclusão de que se trata de um território que possui um conjunto de tipos de vegetação identificável em escala regional com suas flora e fauna associadas. E esse conjunto é configurado por condições físicas predominantes, considerando o clima, a geomorfologia, as características do solo, mas também uma história evolutiva compartilhada. E, em terceiro lugar, que esse espaço está dotado de diversidade biológica singular. Dito em poucas palavras, o bioma é um espaço que possui uma fisionomia, uma fauna e uma flora passível de ser identificada como própria de um determinado território. Esse caráter unitário próprio de um bioma é precisamente o que conduz a que o mencionado estudo do IBGE conclua com uma afirmação um tanto ambígua quanto à avaliação do Pantanal. As inundações anuais da planície pantaneira, por atingirem grande extensão, por serem de longa duração e por imprimirem modificações de vulto no meio físico, na vida silvestre e no cotidiano das populações locais, são determinadas na existência de um macrosistema passível de ser tratado como bioma. Nesse sentido, difere dos demais biomas brasileiros, pois é um único cuja delimitação não está centrada nas formações vegetais ou fitofisionômicas. Note-se que a frequência, a altura e a duração das cheias são distintas ao longo da planície pantaneira, em função das particularidades do clima, do relevo e do sistema de drenagem. Desse fato resulta que o próprio Pantanal apresenta fisionomias distintas que permitem identificar diversos pantanais. Idem, páginas 72 e 73. O ponto crítico dessa conclusão fica em evidência ao fazer referência à existência de um macrosistema passível de ser tratado como bioma, o qual, à diferença dos outros biomas, não está centrado na fitofisionomia, vale dizer, não tem a fisionomia da vegetação como seu principal traço de identidade, e sim os fatores ambientais determinantes. Assim como o bioma se refere a uma fisionomia da paisagem e ao conjunto de seres vivos que ali habitam, cujo fator principal é a vegetação, o ecossistema alude às relações existentes entre os diversos elementos que interagem num determinado espaço, considerando tanto as plantas e os animais, quanto a água, o relevo e a composição dos solos, entre outros aspectos. E como temos visto até aqui, a diversidade dos pantanais radica precisamente nas diferenças quanto à duração e ao momento do ano em que ocorre o período úmido, as diferenças de pluviosidade entre o norte e o sul da região pantaneira e também a diversidade dos tipos de solo que existem na vasta depressão da bacia do Rio Paraguai. Há nos pantanais, de fato, um complexo de ecossistema nos quais a água, os solos, o relevo, entre outros, agem sobre a vegetação e os animais de variadas formas, gerando paisagens muito diversas que dão lugar a cerrados em alagamento periódico, a elevações não inundáveis com florestas, a ambientes totalmente aquáticos ou também a zonas anfíbias. Diante dessas dificuldades conceituais, o grande ecólogo e biólogo Leopoldo Magno Coutinho deixou uma caracterização que facilita uma compreensão menos rígida da categoria na qual podemos inserir o mundo dos pantanais. Por ter tanta diversidade de fitofisionomias, o Pantanal, embora possua um clima uniforme tropical estacional, não apresenta aquela uniformidade exigida pelo conceito de bioma. O mesmo pode-se dizer de seus solos, ora não inundáveis e arenosos, como nas cordilheiras, ora sujeitos à inundação e à fertilização pelos rios, ora rasos sobre afloramentos rochosos. Consequentemente, não é possível considerá-lo um bioma,
mas sim um complexo, isto é, um espaço geográfico definido, mas bastante diversificado quanto aos seus solos e fitofisionomias. São múltiplos ambientes com múltiplas condições ecológicas reunidas num mesmo espaço. Coutinho, 2016, página 73. Imagens. Na página inicial do capítulo. Foto de Mário Friedlander. O Rio Paraguai nas cercanias de Corumbá, junho de 2014. Mapa de Magno Silvestre. Sub-regiões do Pantanal. Nesta página vê-se um mapa da região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ampliado, cercado pelas fronteiras da Bolívia e Paraguai, com 11 subdivisões coloridas dos pantanais, nomeadas no sentido de cima para baixo, norte a sul. Cáceres, Poconé, Barão de Melgaço, Paiaguás, Paraguai, Nhecolândia, Aquidauana, Abobral, Miranda, Nabileque e Porto Murtinho. Abaixo do mapa, um box com as informações cartográficas, as legendas das regiões citadas e a localização no centro-oeste do Brasil. Fonte: Base de dados ANA 2017, ESRI-Ocean 2022, IBGE 2022, SEMA Mato Grosso 2022, CEPLAG Mato Grosso 2022, Silva e Abson 1998, Organização e Elaboração Magno Silvestre 2022. Na página seguinte, outro mapa de Magno Silvestre. Imagem de satélite com indicação das sub-regiões do Pantanal. Os dois mapas com representação das sub-regiões do Pantanal são complementares. Um expõe de maneira esquemática os 11 pantanais em um desenho geográfico colorido, com inclusão de alguns dos principais rios. O outro, por sua vez, toma como base uma imagem de satélite sobre a qual foram desenhados os contornos das sub-regiões e oferece informações adicionais acerca da qualidade da terra, do volume de água e da presença da vegetação. Verificam-se aí, por exemplo, diferenças de cobertura vegetal entre a planície pantaneira, em tons de verde intenso, e a área mais elevada, na borda leste, de cor bege, que corresponde a espaços de exploração agrícola ou de pastagens. Os setores mais escuros permitem identificar também as áreas de maior alagamento, como a do delta do Taquari. Abaixo do mapa, um box da Carta Imagem do Pantanal com legendas, localização e informações cartográficas. Fonte: Base de dados ANA 2017, ESRI-Ocean 2022, IBGE 2022, INPE 2022, SEMA Mato Grosso 2022, CEPLAG Mato Grosso 2022, Silva e Abson 1998, Imagem de satélite Amazônia 1, 37/18, de 13 de agosto de 2022, e 39/16, de 26 de agosto de 2022. Organização e Elaboração Magno Silvestre, 2022. Foto de Mário Friedlander. A Serra do Amolar vista do nível das águas, julho de 2015. Foto: Mike Bueno. Vista panorâmica do Rio Paraguai, maio de 2011. Na página anterior. Ilustração de Miguel Sierra. Vista da Cordilheira de São Fernando. Vistas dos Cerros. 1758. Nanquim em aquarela sobre papel. 37 por 28 centímetros. Em Sierra, 1758, folha sem número. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Aqui o autor identifica com o nome de Cordilheira de São Fernando, aproximadamente a morraria que percorre a vertente ocidental do Rio Paraguai
no espaço do Pantanal, indo da Serra de Urucum, no seu limite sul, até a Serra do Amolar, ao norte, próxima da barra do rio Cuiabá. Foto ampliada em página dupla de Araquém Alcântara. Aguapés nas bordas da Serra do Amolar. Julho de 2011. Foto ampliada em página dupla de Mário Friedlander. Cambarazal, na Fazenda Baiazinha, Mato Grosso. Julho de 2022. Foto de autoria anônima. Enchente do Rio Paraguai a sul de Corumbá, 1914. In Ayala e Simon, 1914, página 304. Foto de Mário Friedlander. Cambarais em vista aérea, julho de 2022. Foto ampliada em página dupla. Mário Friedlander. Carandazal, no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, junho de 2014. Imagem João Severiano da Fonseca, Morro do Pão de Açúcar, 1880. In Fonseca, 1880, volume 1, página 312. Na página anterior, Miguel Sierra, Vista dos Três Irmãos, Vista da Serra do Pão de Açúcar, Vista do Pão de Açúcar, 1758. Nanquim em aquarela sobre papel, 37 por 28 centímetros. Em Sierra, 1758, folha sem número, Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Os Três Irmãos e o Pão de Açúcar são maciços rochosos que configuram o gargalo do fecho dos morros, o terceiro e último em sentido norte-sul, pelo qual deve passar o rio Paraguai antes de deixar o Pantanal. Mas os registros dessas elevações, seja o de Sierra, em meados do século XVIII, seja o de Fonseca, já no final do século XIX, são também testemunhos do interesse que esses relevos despertam entre os viajantes, porque faziam parte dos poucos pontos de orientação que a natureza oferecia para a navegação. Foto André Dib. Vista aérea das lagoas no Pantanal de Nhecolândia, maio de 2017. Foto de André Dib. Vista aérea de uma salina ou lagoa de águas salobras no Pantanal de Nhecolândia, maio de 2017. Foto de André Dib. Área alagada no Pantanal de Nhecolândia, setembro de 2018. Foto ampliada em página dupla, João Farcas. Gado perdido na área de inundação permanente no Pantanal de Paiaguás, junho de 2018. Foto de Mário Friedlander. Baía pluvial no Pantanal do Poconé, junho de 2014. Página anterior. Foto de João Farcas. Vegetação morta pela inundação permanente no Pantanal de Paiaguás, maio de 2018. Foto de André Dib. Inundações no delta do rio Taquari, maio de 2017. Foto ampliada em página dupla. Mário Friedlander. Cambarais e piúvas floridos no Pantanal de Poconé, agosto de 2013. Foto de Mário Friedlander. Vista aérea do Rio São Lourenço no Pantanal de Barão de Melgaço, novembro de 2019. Foto de Mário Friedlander. Baía de Chacororé, abril de 2010. Foto de Maria de Fátima Costa. Final de tarde na Baía Ciá Mariana, Pantanal de Barão de Melgaço, janeiro de 2022. Foto ampliada em página dupla de André Dib. Baía de Mondego, formada nas cheias do rio Miranda no Pantanal do Abobral, setembro de 2018. Foto de André Dib. Encontro das águas do Rio Vermelho com o rio Miranda, setembro de 2018. Imagem de Alfredo de Scragnoli Tunai, Visconde de Tunai, Rio Aquidauana, 1867. Guache sobre papel,
19 por 26,2 centímetros. Museu Paulista, USP. O encantamento pelo rio Aquidauana, que Tonai expressou em palavras no seu Viagens de Outrora, 1921, se reflete também nesta vista, na qual as margens daquele curso fluvial são apresentadas com conotações bucólicas, evocando as sublimes paisagens da Arcádia da Antiguidade Clássica. Foto de André Dib, Cambarazal no Rio Abobral, setembro de 2018. Foto de André Dib, área alagada no Pantanal do Abobral, setembro de 2018. Na página anterior, foto de Silas Ismael, Rio Aquidauana, março de 2022. Foto de Mário Friedlander, floração de piúvas no Pantanal de Poconé, julho de 2021. Foto de Maurício Copete, encontro do Rio Salobra com o Rio Miranda, dezembro de 2019. Capítulo 4. Indeléveis registros da milenar presença humana. Durante muito tempo, propalou-se a ideia de que o lugar hoje chamado de Pantanal era um espaço vazio, um deserto de águas, um sertão molhado, enfim, um ambiente inóspito no qual poucos conseguiam se adaptar e viver. Isto à custa de muito esforço e certo heroísmo. Entretanto, tais observações carecem de fundamento. Esse imenso espaço fluvial lacustre, na verdade, desde muito cedo foi habitado por populações humanas. No seu interior, há múltiplos vestígios atestando que ali a presença dos homens e mulheres é bastante antiga. Sistemáticos estudos arqueológicos realizados desde a década de 1990 evidenciam que grupos de coletores e caçadores viveram nas terras e águas do centro da América do Sul pelo menos 8.000 anos antes do presente. AP. Referência 4. Pesquisadores da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS, e da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, entre outras equipes de cientistas, têm revelado não só a presença, como também sutis aspectos dos modos e ritos de vida desses povos, inclusive elementos significativos de sua cosmovisão. Como já sabemos, os humanos chegaram à região vindos do hemisfério norte. Tudo indica que isso ocorreu há cerca de 10.000 ou 12.000 anos AP, quando a área passou a apresentar um perfil ambiental próximo ao atual. Diferentes teorias tentam explicar como isso teria ocorrido. Algumas das mais conhecidas são a teoria dos refúgios, formulada nas últimas décadas do século XX, pelo conceituado geógrafo brasileiro Aziz Nassib Absaber, 1988, e mais recentemente as ideias enunciadas pelos arqueólogos estadunidenses David Anderson e J. Christopher Gillan. Sempre é difícil resumir teorias, principalmente por trazerem pensamentos complexos. Correndo esse risco, podemos dizer que, para Absaber, a grande biodiversidade do ambiente pantaneiro foi o que propiciou, em alguns lugares, por ele chamados de refúgios, a formação de nichos de plantas e animais que facilitaram a subsistência dos grupos humanos. Esses refúgios estariam localizados, em sua maioria, nas fraldas das serrarias e em seus entornos. Já Anderson e Gillan incluem a área pantaneira no Sistema de Informação Geográfica por eles idealizado, 2000. Para os autores, a bacia do Rio Paraguai seria um dos corredores imigratórios utilizados pelas populações que, vindas do norte, atravessaram o Istmo do Panamá e alcançaram a grande área inundável do centro da América Meridional. Há também quem postule que a pioneira ocupação humana do Pantanal teria ocorrido por meio de movimentos migratórios oriundos das regiões adjacentes, incluindo aqueles de origem andina. Kashimoto e Martins, 2013, página 203. A questão, pois, ainda está em aberto. Independentemente das teorias formuladas sobre como as populações humanas chegaram ao coração molhado do centro-sul americano,
Sabe-se que essas pessoas preferiram se estabelecer próximo às margens das grandes lagoas, cercadas de morraria. Esses lugares lhes ofereciam alimentos e recursos naturais, como a madeira, usada como material para a construção de canoas e combustível para as fogueiras, além de bons solos para o cultivo, entre outros. Girelli, 1994. Sabe-se, ademais, que os primeiros grupos que ali habitaram já manejavam instrumentos de pedra, viviam da coleta, da caça e da pesca, caçadores, coletores, pescadores, mas ainda não dominavam a cerâmica. Os registros mais substanciais que evidenciam a presença desses primeiros habitantes pantaneiros estão nos chamados aterros e nos sítios com representações rupestres. Os aterros constituem montículos, página 135, que se projetam na paisagem, formados por acúmulo de restos alimentares e sedimentos de vários materiais orgânicos, cobertos por camadas de terra, vegetação e restos de conchas de moluscos. Já os sítios rupestres compõem conjuntos de gravuras, páginas 132, 136 e 137, e pinturas encontrados nas paredes rochosas de morros e nos lajeados. Esses lugares guardam evidências de que, há muito tempo, diferentes povos se adaptaram àquele espaço e ali viveram, acomodando-se às adversidades impostas pelo meio. Certamente, hoje, os registros rupestres são muito conhecidos por serem mais visíveis e, por isso, mais atrativos. Já os aterros quase se invisibilizam em meio à paisagem. Por exemplo, mesmo um olhar desavisado como o nosso quase nunca deixa de ver um petróglifo e reconhecê-lo como testemunho deixado pelo homem, mas dificilmente reconheceria, de maneira espontânea, os montículos como arquivos naturais, ricos em evidência sobre a presença humana que inicialmente ocupou aquele espaço. De fato, à primeira vista, os aterros mostram-se como mais um elemento da paisagem. Aterradinhos, aterrados, aterros. O conhecimento mais seguro sobre esses sítios arqueológicos é relativamente recente. Contudo, os registros de sua existência podem remontar ao final dos 700. Quiçá a referência inicial, mesmo involuntária, a um desses montículos tenha sido formulada em 1786 pelo matemático e astrônomo Antônio Pires da Silva Pontes Leme, nosso já conhecido. O jovem cientista visitava o Pantanal como membro da expedição astronômica e geográfica que o governador da capitania de Mato Grosso, Luiz de Albuquerque Pereira e Cáceres, havia enviado àquela região inundável com o objetivo de reconhecer o rio Paraguai e as grandes lagoas, desvendar seus segredos e descrevê-los em linguagem cartográfica. Quando a expedição se encontrava nas proximidades da atual cidade de Corumbá, a atenção de Silva Pontes foi retida pelo que qualificou como uma parede de pedra calcária. Esta teria 4 léguas de extensão e estaria pouco mais elevada em relação ao restante do terreno, com uma infinidade de conchas sobre a superfície da terra. Seu comentário faz pensar que o ilustrado visitante esteve diante de um aterro, porém o descreveu como algo natural em meio à paisagem. Silva Pontes, sem data, 1790, manuscrito. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. É possível que, se tivéssemos a oportunidade de estar diante de um desses aterros, teríamos uma percepção próxima da manifestada pelo astrônomo setecentista. Entretanto, como assinalado por Oliveira, 2004, esses lugares não compõem um horizonte natural, foram propositadamente construídos por mãos humanas. Sim, os primeiros habitantes do Pantanal teriam deliberadamente depositado os seus restos alimentares e outros detritos domésticos em pontos pré-determinados, visando formar as estruturas monticulares. Portanto, os aterros são arquivos que guardam a céu aberto testemunhos da vida de povos, configuram-se como documentos culturais das populações primevas que se estabeleceram na grande planície fluvial lacustre. Construídos em épocas, espaços e por grupos populacionais distintos,
Os aterros têm alturas e tamanhos variados e são classificados de acordo com a sua implantação na paisagem. Espalhados por diversas áreas da planície alagável, podem ter também a forma de ilhotas florestais. Estas destacam-se em meio ao horizonte por estarem mais elevadas em relação ao nível do solo, geralmente de 1 a 3 metros, sendo muitas vezes localmente identificadas como capões de mato. Porém, nem todos os capões constituem sítios arqueológicos. Outro sim, as pesquisas vêm demonstrando que mais da metade dos aterros do Pantanal contém material arqueológico. Kashimoto e Martins, 2013, página 203. Quem primeiro reconheceu esses montículos como sítios arqueológicos foi o lituano-argentino Julio Germán Kozłowski, 1866-1923, no final do século XIX. Em visita à aldeia de indígenas Guató, situadas nas cercanias das lagoas Gaíva e Uberaba, o viajante, por um acaso, viu o interior de um montículo cortado pela correnteza do rio Paraguai. Isto lhe chamou a atenção. Tratava-se de uma colina de terra, de 30 a 40 metros de largura e 26 de comprimento, da qual o rio havia cortado a extremidade em que aparecia uma linha branca de mais de meio metro de largura. Kozłowski, 1895, página 236. Essa linha despertou a curiosidade do visitante, pois, como explica Kozłowski, estava composta de caracóis e continha fragmentos de ossos. Isso o levou a identificar a colina como um Kyoken-Modim das tribos extintas dos Xaraiês que viviam nestas paragens pantanosas quando chegaram os conquistadores. Ibidem. Ao reconhecer a pequena elevação como um Kyoken-Modim, o viajante utilizou o termo dinamarquês pelo qual a arqueologia de então identificava um lugar onde se acumulavam conchas de moluscos e outros detritos orgânicos, reunidos ali graças à atividade de grupos humanos que no passado teriam habitado o lugar, tal como os nossos sambaquis litorâneos. Ademais, sobre esses montículos, conforme observou Kozłowski, os Guató cultivavam produtivos bananais. Inclusive, um cacique de nome Fernando havia lhe contado que, quando removiam a terra dos bananais, era comum encontrarem potes com ossos humanos. Idem. E completou a descrição afirmando que os brasileiros chamam aterradinho a esse lugar. Entretanto, o visitante não teve a pretensão de escavar nenhum dos vários montículos vistos no território dos Guató. Seu feito consistiu em registrar o lugar, reconhecendo-o como um sítio arqueológico. Depois de Kozłowski, já no início do século XX, foi a vez do etnólogo alemão Max Schmidt, 1874-1950, tratar dos aterros. Schmidt fez várias expedições a Mato Grosso, estado que à época incorporava os atuais Mato Grosso do Sul e parte de Rondônia, para estudar grupos indígenas e sítios arqueológicos espalhados por esse vasto território. No Pantanal, deu muita atenção aos Guató, dedicando-lhes alguns trabalhos que ainda hoje são referências obrigatórias para se conhecer esse povo canoeiro. Em suas visitas, também explorou os aterros localizados no território daquele povo, chamando-os de aterrados, e ainda examinou os desenhos e gravuras rupestres encontrados nas imediações. Na sua segunda viagem, realizada em 1910, Max Schmidt esteve com os Guató, cujas aldeias localizavam-se na área banhada pelo rio Caracará e nas proximidades do morro de mesmo nome, páginas 160 a 161, onde estudou os aterros e o sítio rupestre. Os resultados dessa visita foram publicados em 1914 na revista Arquivo Basler, Contribuições para a Etnologia. A pesquisa realizada no Caracará permitiu a Schmidt identificar 5 aterros que se apresentavam como elevações cobertas de floresta por cima da paisagem pantanosa. Schmidt, 1914, página 255. Desses 5, o etnólogo escavou 2. Um maior, com 140 metros de comprimento e 76 metros de largura, e um menor de 52 metros de comprimento por 45 metros de largura.
Os resultados levaram-no a comparar suas observações com as legadas por Kozlovsky. Ele concordou com o seu predecessor quanto ao fato de os montículos terem sido construídos por povos mais antigos, porém criticou-o quanto à metodologia empregada e por ele não ter realizado escavações. Com base em suas próprias investigações, o alemão, sem ser conclusivo, abriu algumas veredas para o entendimento desses aterros. Suas preocupações concentraram-se na composição dos montículos, nas camadas de terra pretas e de cacos de cerâmica, nas conchas de caracóis e de moluscos e nos ossos de animais escondidos na camada inferior. Contudo, cabia ainda responder à questão de acaso estes objetos entraram na terra pela simples presença do homem nos aterrados, tendo sido deixado para trás como objetos perdidos ou inúteis, ou se foram colocados intencionalmente na terra junto como oferendas nos enterramentos. Idem, página 256. Nesse sentido, deve-se a Kozlovsky e a Schmidt o pioneirismo em reconhecer os aterros como sítios arqueológicos e em ter chamado a atenção para a natureza desses montículos. Muitas das questões por eles levantadas, como, por exemplo, qual seria a finalidade desses locais, tornaram-se objeto de outras investigações. Hoje, os arqueólogos trabalham com a hipótese de que os primeiros habitantes os construíram para se protegerem das inundações e os usaram também como referência espacial, ou seja, como marcos de divisas territoriais. Isso demonstraria uma clara determinação de seus territórios. Mas não apenas. Tal como assinalaram Kozlovsky e Schmidt, alguns aterros foram utilizados para a agricultura, uma vez que as conchas armazenadas neles possibilitavam uma maior drenagem do solo e, mais ainda, teriam viabilizado a realização de manejo de espécies vegetais, como a palmeira, a curi e mesmo algumas plantas medicinais. Graças às pesquisas desenvolvidas pela equipe liderada pelo professor Schmidt e outros, 1998, sabemos que o mais antigo desses aterros está datado de 8.160 anos AP e se encontra na atual cidade de Ladário, Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma estrutura monticular que compreende cerca de 2 hectares e que em algumas partes pode atingir 2 metros de altura. Nela, os pesquisadores encontraram restos de conchas de moluscos e de ossos de peixe, assim como de outros animais, mas nenhum vestígio de cerâmica ou de uso de plantas. Essas evidências da vida material dos habitantes do lugar permitem pressupor, por exemplo, que, como o ambiente exige, os construtores desse aterro eram canoeiros, embora entre os restos contidos nos montículos não houvesse fragmentos de embarcações, uma vez que a umidade natural do Pantanal não permitiria que a madeira resistisse tantos anos. Outros aterros também foram encontrados e estudados em distintas partes do Pantanal, principalmente nas regiões habitadas pelos Guató, que ainda conservam a forma tradicional de construir e manter os montículos. As investigações têm possibilitado saber que, após o último período glacial, por volta de 6.000 a 4.000 anos AP, ocorreu no Pantanal um fenômeno denominado pelos pesquisadores como ótimo climático, tempo no qual as elevadas temperaturas e a umidade atingiram seu nível máximo. Depois disso, o espaço teve um significativo aumento populacional, fato evidenciado pelos muitos montículos conservados, sendo que nos mais novos, com cerca de 2.000 anos AP, encontraram-se, além dos artefatos de pedra, de conchas e de ossos, pedaços de cerâmica, cacos de vasilhas que em outro tempo tiveram a forma de panelas, tigelas, vasos, entre outros. Tudo isso revela significativos hábitos e a mentalidade dos que um dia ali habitaram. E os registros visuais rupestres? Estes são desenhos e gravuras conservados em locais rochosos mais elevados, como nos morros do Caracará e do Campo, antes chamado do Triunfo, e próximo à entrada da Lagoa Gaíva, no Morro do Letreiro ou em Lagedos. Entre esses sítios, o do Letreiro foi o primeiro a receber registros documentais,
quiçá por ser o mais visível, tornou-se o mais conhecido. Até onde podemos averiguar, a primeira menção a ele foi feita em meados do século XVIII, pelo jesuíta José Quiroga, que inclusive já se referia ao lugar com o nome de Letreiro. Como visto, esse religioso esteve no Pantanal entre 1753 e 1754, como membro da Terceira Partida de Limites espanhola, que, em conjunto com a Comissão de Limites portuguesa, reconhecia e mapeava a região. Essas equipes fixaram um marco de mármore conhecido como o Marco do Jauru na desembocadura do rio de mesmo nome, ponto de onde este se lança no Paraguai. Marco que hoje se encontra numa das praças da cidade de Cáceres, Mato Grosso. Ocorre que o padre Quiroga era um dos principais astrônomos e matemáticos de seu tempo e participava da demarcação oficialmente como capelão, mas em segredo levantava informações cartográficas sobre a real localização da Laguna de Los Charayes, então um dos grandes mistérios geográficos. Nessa busca, Quiroga costeou a Lagoa Gaíva, mas ali, segundo ele, de singular, encontrou apenas as inscrições que descreveu com essas poucas palavras. À mão esquerda da entrada vimos alguns círculos gravados na pedra, e em uma as imagens do Sol e da Lua abertas toscamente na pedra, que se reconhecia que eram pintadas pelos índios. Quiroga, 1892, página 429. Essas mesmas inscrições foram mencionadas novamente décadas depois, em 1786, pelos membros da Expedição Astronômica e Geográfica que estiveram na região naquele final de século. Composta pelo engenheiro militar Ricardo Franco de Almeida Serra e pelos astrônomos e matemáticos Francisco José de Lacerda e Almeida e Antônio Pires da Silva Pontes, a caravana científica visitava o Pantanal com o intuito de reconhecer o rio Paraguai e suas grandes lagoas, porém passou pela Gaíva no mês de junho, encontrando as águas bem crescidas. Nenhum dos expedicionários conseguiu ver as figuras do letreiro. Mesmo assim, tanto Almeida Serra como Lacerda e Almeida se referiam às inscrições em seus diários. O primeiro explicitou: a Serra do Letreiro, assim chamada por umas letras que dizem estão nela estampadas, forma a boca da célebre Gaíba, Gaíva. Almeida Serra, 1857, página 300. Já Lacerda e Almeida anotou: está um letreiro que dizem ninguém o entende, e nós não o vimos por estar debaixo d'água. Lacerda e Almeida, 1841, página 35. É lastimável que os cientistas egressos da Universidade de Coimbra não tenham visto e deixado um testemunho mais detalhado sobre esse monumento rupestre. Quase um século depois, essas inscrições voltaram a ser mencionadas, desta feita pelo médico e militar João Severiano da Fonseca, 1836-1897, que esteve na bacia do Alto Rio Paraguai em 1875, depois da guerra contra o Paraguai, quando realizava o reconhecimento da área limite entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Concluída a viagem, Severiano da Fonseca publicou em 1880, em 2 volumes, a obra Viagem ao Redor do Brasil, na qual, entre muitos assuntos, refere-se à sua passagem pelas lagoas Gaíva e Uberaba. Leitor dos diários de Ricardo Franco e de Lacerda e Almeida, ao cruzar as grandes baías pantaneiras, buscou reconhecer os lugares descritos pelos expedicionários que o antecederam. Ao passar pelo Morro do Letreiro, um militar fixou sua atenção no conjunto de figuras desenhadas sobre as pedras, anotando: estão gravadas por mão de homem selvagem, sem dúvida, os seguintes sinais conhecidos pelo título de Letreiro da Gaíba, Gaíva. Fonseca, 1880, volume 1, páginas 326 e 327. Página 146. Conforme o militar, algumas das figuras foram feitas abaixo do limite das águas naturais, e por isso só podiam ser vistas no tempo de baixa do rio.
Segundo ele, os desenhos pareciam ser a representação do sol, lua, estrelas, serpentes, mão e pé de homem, pata de onça e folhas de palmeiras. Formas reproduzidas nas páginas do seu livro, sendo este, tudo indica, o primeiro registro visual das figuras existentes na Serra do Letreiro. Entretanto, como quase todas as ilustrações publicadas por Severiano da Fonseca em sua obra, as imagens não correspondem à realidade do lugar. Na verdade, são simplificações um tanto romanceadas dos motivos representados. E isto foi salientado poucos anos depois por Max Schmidt. Durante a sua primeira viagem a Mato Grosso, ocorrida em 1901, o etnólogo visitou os Guató, que habitavam a Lagoa Gaíva, ocasião em que pôde ver e descrever a Serra do Letreiro. Deixemos que ele nos conte. Após termos remado uma centena de metros nesse braço, refere-se a um braço do rio Paraguai, chegamos naqueles interessantes desenhos na rocha, os quais dão o seu nome à montanha à nossa direita, o Morro do Letreiro. Schmidt, 1905, página 147. Nesse lugar, Schmidt observou que mãos humanas haviam retirado de íngreme parede da montanha uma significativa quantidade de pedra, o que formou uma pequena baía artificial. Embora não mencione a época em que isso teria ocorrido, nem qual ou quais povos poderiam ter realizado a obra, deixa evidente que, em tempos passados, aquele era um lugar que havia sido bastante frequentado por grupos humanos. O viajante publicou o resultado dessa exploração em 1905, no livro intitulado Indianer Studien in Zentralbrasilien, obra que, em 1942, foi traduzida ao português sob o título de Estudos de Etnologia Brasileira. Nela, ao tratar dos desenhos vistos no letreiro, o etnólogo estabeleceu um diálogo bastante crítico com João Severiano da Fonseca. Discordou integralmente tanto do conteúdo mostrado pelo militar no desenho, quanto da interpretação dada àquela figura, qualificando a ilustração como muito imprecisa e arbitrária, e ajuizou: dessa maneira, não devemos levar a sério a misteriosa significação que Fonseca pretende dar a respeito de certa atração do sol, da lua e das estrelas, das cobras, braços e pernas humanos, patas de jaguar e folhas de palmeira. Em verdade, aquelas figuras nada apresentam que possa levar a semelhante interpretação. Idem, página 148. De fato, Schmidt pôde observar melhor que seu antecessor as figuras que antigos habitantes da Lagoa Gaíva desenharam sobre os paredões rochosos, uma vez que visitou o lugar no mês de outubro, quando as águas estavam bem baixas. Com base no que viu, o viajante desenhou um conjunto de figuras com os signos que aparecem nos petróglifos do letreiro, página 147, legando, pois, um registro bem mais preciso. Mas quem eram esses habitantes e qual o significado daqueles símbolos? Sobre isso, Schmidt nada disse, apenas formulou hipóteses que esperava serem resolvidas por pesquisas mais minuciosas e apuradas sobre aquele material ainda conservado e tão importante para a etnografia. Idem, página 150. Passada quase uma década, em 1910, esse etnógrafo voltou ao Pantanal, não para tentar decifrar as figuras do letreiro, mas para dar continuidade às suas pesquisas sobre os Guató. Desta feita, como vimos, ele concentrou seus estudos nas cercanias do Morro de Caracará e nos aterros. Mas nessa viagem, um morador local lhe informou sobre um conjunto de figuras rupestres que existiam no Morro do Triunfo, hoje conhecido como Morro do Campo. Com base nessa informação, Schmidt encontrou um significativo conjunto iconográfico que qualificou como o mais interessante dentre todos os outros vistos por ele em suas viagens. Na sua avaliação, o novo sítio guardava afinidade com os desenhos da Lagoa Gaíva e do Morro do Caracará. Porém, as pinturas encontradas no Triunfo ampliavam o repertório de figuras representadas. Schmidt, 1940, página 69.
Os visitantes expedicionários que estiveram no Pantanal entre a metade do século XVIII e início do século XX, como os aqui referidos, apenas mencionaram ou descreveram o conjunto de figuras desenhadas ou gravadas nas rochas pantaneiras. Isso, por si só, tem grande importância para o conhecimento da região, porém, tornava-se necessário entender o que essas figuras teriam significado para quem as realizou, problema que vem sendo resolvido por estudiosos contemporâneos. Em busca de entender as figuras. Tal como os aterros, desde o final do século passado, os sítios com representações rupestres vêm sendo cuidadosamente mapeados e estudados pelos arqueólogos contemporâneos. Graças a esses trabalhos, os pesquisadores já reuniram farto material sobre as figuras representadas e estão conseguindo adentrar o valor simbólico de algumas delas. Suas investigações têm apontado a existência de uma nítida relação entre as pinturas e gravuras rupestres e os aterros. Por exemplo, Peixoto e Schmitz, 2011, chegaram à conclusão de que o conjunto visual contido no Morro do Caracará é contemporâneo aos grupos indígenas que ocuparam os aterros, situação apontada também por Peixoto, 2015, com relação aos sítios rupestres de Urucum. Os novos estudos, além de revelarem e inventariarem as representações rupestres, têm tentado identificar quem as fez e adentrar no significado dos elementos expostos nos desenhos, indo além do inventário de seu elemento pictórico. De forma ampla, essas pesquisas têm buscado reconhecer os signos que envolvem os petróglifos, visando entender os significados culturais, sociais e ambientais contidos nas representações. Nesse sentido, as investigações atualmente desenvolvidas olham os petróglifos como uma forma de linguagem que está sob os estímulos da cultura material, das condições ambientais e da cosmovisão de quem os realizou. Peixoto e Schmitz, 2011, página 242. Um dos primeiros trabalhos nessa linha foi realizado em 1994 por Maribel Girelli, a respeito das gravuras rupestres encontradas sobre 4 lajedos localizados no sopé de morros nos arredores de Corumbá. Como resultado, a pesquisadora percebeu que as figuras retratadas formavam uma unidade, que nelas havia uma lógica interior e, ademais, que não se tratava de algo aleatório e ocasional, mas de intencional, importante, necessariamente coletivo, ligando as figuras aos rituais realizados pelos grupos humanos. Além disso, Girelli percebeu que, pela sua localização, os petróglifos poderiam ter ainda um caráter de afirmação de fronteira. Girelli, 1994, página sem número. Há outros estudos que têm buscado analisar a forma e o conteúdo das representações. Peixoto e Schmitz, que analisaram os registros rupestres do Morro do Caracará, reconheceram ali motivos geométricos, zoomórficos e antropomórficos que demonstram a existência de uma certa hierarquia na distribuição das figuras. Para os autores, os registros de caráter naturalista são anteriores aos que trazem símbolos geométricos. Esses resultados os levaram a observar que as figuras contidas no Morro do Caracará compõem uma linguagem gráfica de feições estéticas e cognitivas, tendo sido elaboradas antes da chegada dos conquistadores. Segundo os pesquisadores, os registros eram contemporâneos aos grupos indígenas que ocuparam os aterros, localizados nessa mesma área. Peixoto e Schmitz, 2011, página 242. Por sua vez, a equipe de arqueólogos da Universidade Federal da Grande Dourados, liderada pelo professor Rodrigo Luiz Simas de Aguiar, realizou investigações buscando também entender os significados das figuras gravadas e pintadas nas rochas do Pantanal. Para tanto, escolheu 3 diferentes sítios arqueológicos, um na região da Baía Vermelha e outros 2 na Gaíva. Aguiar e outros, 2014. Trata-se de um estudo bastante detalhado no qual os investigadores deram atenção ao movimento das águas, acompanhando sistematicamente as subidas e baixadas.
Com isso, procuraram ver se havia relação entre as inundações e a posição das figuras representadas, entre outras práticas metodológicas explicitadas em seu artigo. Resumidamente, podemos dizer que, como resultado, os cientistas perceberam que uma primeira função das figuras existentes nas paredes era medir o nível das águas, ou seja, constataram que os desenhos foram dispostos de tal maneira que ajudavam a acompanhar mesmo de longe o movimento das águas, funcionando, pois, como um calendário. Controlando o avanço do descenso da água sobre as figuras, os habitantes da região marcavam o tempo e organizavam suas vidas. Com esse dado, os povos podiam orientar as estratégias grupais diante das variações ecossistêmicas no território pantaneiro. Idem, página 70. Entre outras situações. Como conclusão, os pesquisadores viram que os petróglifos do Alto Pantanal de Mato Grosso do Sul foram concebidos de forma a sinalizar o movimento das águas, integrando-as à iconografia representada. Idem, página 86. Enfim, os significativos estudos sobre as representações visuais expostas nos morros e lajedos dos Pantanais nos permitem perceber que estes não são simples conjuntos figurativos. Configuram-se, sim, como uma complexa linguagem de signos por meio da qual os antigos habitantes liam a natureza e se comunicavam. Os povos que ali viveram dominavam intrincados jogos de significados, com os quais conseguiam controlar seu ritmo de vida e planejar seus ritos cotidianos, podendo ter aldeamentos de inverno e de verão, adaptando-se à sazonalidade. Sejam os aterros, sejam as pinturas rupestres, há indeléveis sinais de que populações humanas vivem no Pantanal há milhares de anos e de que, antes da chegada dos conquistadores ibéricos, esses povos tinham ocupado extensas áreas, cujas fronteiras souberam demarcar, entre outras questões. Eram grupos pescadores, coletores e agricultores que aprenderam a interferir na paisagem de modo sustentável, de uma forma que possibilitasse um melhor e mais racional uso do singular lugar onde escolheram se fixar, tendo inclusive criado códigos de comunicação visual. Mas é possível que muitos vestígios deixados em aterros ou em petróglifos tenham sido perdidos pelas interferências causadas, de forma direta ou indireta, pelas ações antrópicas. Imagens. Na página anterior a este capítulo. Foto de Mário Friedlander. Registros rupestres em alto relevo no Morro do Campo, próximo ao Morro do Caracará, Mato Grosso, julho de 2015. Foto de Mário Friedlander. Vista aérea da Serra do Amolar, maio de 2011. Foto de Jorge Eremites de Oliveira, Aterradinho do Bananal, terra indígena Baía dos Guató, Barão de Melgaço, Mato Grosso, agosto de 2017. Somos imensamente gratos ao amigo Jorge Eremites de Oliveira, historiador e etnoarqueólogo da Universidade Federal de Pelotas, pela troca de informações e por nos ceder fotos de arquivo pessoal produzidas durante suas pesquisas. Foto de Mário Friedlander. Registro rupestre em relevo, maio de 2011. Foto de Jorge Eremites de Oliveira. Aterro do Amâncio ao fundo, arrozal nativo ao centro e vegetação aquática em primeiro plano. Terra indígena Guató, aldeia Uberaba, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Abril de 2017. Foto de Eremites de Oliveira, Aterradinho do Bananal, terra indígena Baía dos Guató, Barão de Melgaço, Mato Grosso, agosto de 2017. Foto de Eremites de Oliveira, perfil aproximado de um aterro no Pantanal de Abobral, Fazenda Santa Clara, elaborado por Jairo Roge. Em Oliveira, 1996, página 28. A série de fotografias dos aterros deixa ver que esses relevos se integram à paisagem de forma natural. Entretanto,
são espaços construídos por indígenas que deliberadamente depositaram restos alimentares e vários materiais orgânicos, cobrindo-os com camadas de terra e vegetação. Alguns remontam a milhares de anos. Muitos deles, como os que vemos nessas imagens, hoje são território guató, indígenas que ainda dominam a tecnologia de construí-los e conservá-los. O desenho do perfil aproximado dá uma ideia de como eles foram construídos. Foto de Mário Friedlander. Vista do Morro do Caracará, junho de 2014. João Severiano da Fonseca, Morro do Caracará, 1880. Em Fonseca, 1880, volume 1, página 110. Biblioteca Brasiliana, Guita e José Mindlin, Universidade de São Paulo. Nesta gravura, de maneira quase caricata, o viajante procurou dimensionar a paisagem pantaneira na região do Morro do Caracará, representada em segundo plano à direita, em meio às ilhas de plantas. Para dar um toque mais realista à representação, incluiu-se na composição o barco a vapor no qual viajava a Fonseca. Entretanto, se compararmos essa figura com a vista do mesmo morro na fotografia de Mário Friedlander, vemos que a gravura cria um horizonte mais imaginário que real. Foto de André Dib. Vista aérea do Rio Paraguai com Serra do Amolar ao fundo. Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, Mato Grosso, agosto de 2022. O morro e a serra mostrados nestas fotos são lugares onde se encontra grande parte dos monumentos rupestres que testemunham a ancestral presença humana no Pantanal. Imagem: João Severiano da Fonseca, Letreiro da Gaíva, 1880. Em Fonseca, 1880, volume 1, página 327. Biblioteca Brasiliana, Guita e José Mindlin, Universidade de São Paulo. Imagem: Max Schmidt, Petróglifos da Lagoa Gaíva, 1905. Em Schmidt, 1905, página 149. Descritos desde meados do século XVIII, estes são os mais conhecidos registros rupestres do Pantanal, devido à sua localização. Quem primeiro os representou graficamente foi o militar S. da Fonseca. Contudo, ao compararmos seu desenho com o registro publicado pelo etnólogo Schmidt e com fotos recentes, vemos que aquele viajante não conseguiu entender as figuras gravadas nas pedras da Serra do Amolar, de maneira que temos de concordar com Schmidt. Não devemos levar a sério a misteriosa significação que Fonseca pretende dar. Estudos contemporâneos, por sua vez, têm demonstrado que tanto esses letreiros da Gaíva como os muitos registros rupestres encontrados no Pantanal comportam uma complexa linguagem de signos utilizada pelos seus ancestrais habitantes. Foto de Mário Friedlander. Inscrições rupestres da Lagoa Gaíva, julho de 2015. Foto de André Dib. Inscrições rupestres na Lagoa Gaíva, agosto de 2022. Foto ampliada em página dupla de Mário Friedlander. Inscrições rupestres no Morro do Caracará, julho de 2015. Foto de Mário Friedlander. Inscrições rupestres no Morro do Caracará, julho de 2015. André Dib. Inscrições rupestres no Morro do Caracará, julho de 2014. Na próxima página, Rodrigo Luiz Simas de Aguiar. Gravura em laje do sítio Fazenda Figueirinha, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Outubro de 2013. Em Aguiar e Outros 2014, página 72. Foto de Rodrigo Luiz Simas de Aguiar. Representações solares no sítio de fazenda rumo oeste, Lagoa Gaíva, dezembro de 2013. Em Aguiar e Outros, 2014, página 80. Na próxima página,
Foto de Rodrigo Luiz Simas de Aguiar. Representação zoomorfa no sítio Fazenda Rumo Oeste, Lagoa Gaíva, dezembro de 2013. Em Aguiar e Outros, 2014, página 81. Foto de Rodrigo Luiz Simas de Aguiar. Painel com arte rupestre onde se notam as marcas dos níveis das águas. Dezembro de 2013. Em Aguiar e Outros, 2014, página 84. Foto de Mário Friedlander. Pinturas rupestres no Morro do Caracará, julho de 2015. Foto ampliada em página dupla de Mário Friedlander. Vista panorâmica do Rio Paraguai com o Caracará e demais morrarias, junho de 2014. Nota de referência 4. Antes do presente, AP é uma marcação de tempo utilizada em arqueologia, paleontologia e geologia, que tem como base de referência o ano de 1950 d.C.